Num episódio, após a mensagem, a pregação de Jesus, o texto sagrado diz: dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No episódio que nós estamos estudando no Evangelho de Lucas, o seu retorno para a Galileia, em especial a sua volta para Nazaré. E a palavra de Deus diz que ele volta no poder do Espírito. Então Jesus, no poder do Espírito, retorna para a Galileia e a sua fama se espalha. A notícia a respeito desse novo profeta está se espalhando. Um homem que tem graça, a graça de Deus é com ele quando ele ensina. O poder de Deus está presente na vida dele e milagres acontecem. E ele ensina, e ele era glorificado, e ele era exaltado por todos. No episódio em Nazaré, na sua terra natal, onde ele foi criado, onde ele, na sua visita na sinagoga, ele faz a leitura e ele se apresenta como o cumprimento desta palavra proferida pelo profeta Isaías. E o texto também diz que todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Isso está registrado em Lucas capítulo 4 e o verso 22. Após Jesus ter dito: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele diz que ele próprio é o cumprimento, que o Espírito Santo está sobre ele e que o Espírito o ungiu, o capacitou para a realização da obra de Deus. Ele veio para realizar a obra de Deus. Ele veio para pregar o Evangelho completo, o Evangelho todo, não o Evangelho pela metade, o Evangelho que cuida do homem, o homem como um todo, corpo, alma e espírito, não apenas a alma. E há uma leitura equivocada por parte da nossa sociedade, ao se referir que a igreja não pode se envolver em determinadas áreas, mas esta não é a verdade do Evangelho. O homem é um todo e a igreja não pode cuidar apenas de uma parte deste homem, mas o homem por inteiro, o homem nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades físicas e também nas suas necessidades espirituais. E Jesus diz que ele veio para pregar esse evangelho, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que apregoa, que proclama libertação, restauração e liberdade. Este é o evangelho todo, não apenas uma parte, e pessoas estão se especializando, próprio da nossa cultura, próprio do momento em que nós vivemos, especialistas, pessoas mesmo no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que estão se especializando em uma área, atendendo uma área da necessidade humana. Mas o evangelho é completo, o evangelho é inteiro, o evangelho é para todo homem, em todo tempo e em todo o lugar, independente da sua cultura, independente do seu poder aquisitivo. Ele é para todos
e Jesus fala sobre este evangelho. E aqui esse texto também fala que todos davam testemunho, todos ficaram maravilhados da palavra de graça. E mais adiante ele vai dizer: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Porque tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Ouvimos falar das maravilhas, ouvimos falar dos milagres, estamos ouvindo, estamos percebendo a graça de Deus. Mas onde estão os milagres? Queremos milagre. E Jesus se refere a 2 provérbios: médico, cura-te a ti mesmo. E o outro provérbio é: nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. E finalizando este texto, no verso 28, diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Esse Jesus que está sendo aceito, esse Jesus que está sendo aclamado, logo em seguida, no mesmo momento onde ele faz uma aplicação, onde ele fala mais a respeito desse evangelho, e esse evangelho vai deixar as pessoas iradas. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Expulsaram Jesus da cidade, levaram Jesus para o monte e já queriam matá-lo na sua primeira aparição, na sua primeira apresentação, onde ele se apresenta para os seus, aqueles que o viam e sabiam que ele era o filho de José. Aqueles que tiveram dificuldades de aceitarem o seu ministério, a sua profecia e também o evangelho de cura que ele apresentava. Não é este o filho de José? E todos ficaram irados, e todos quiseram dar fim ao seu ministério, não permitir que o seu ministério começasse, que ele avançasse e que ele obtivesse êxito. Permanecer, ouvir a palavra de Deus e permanecer em tudo o que ele tem falado. Esta tem sido a nossa dificuldade. Esta tem sido a dificuldade de muitas pessoas. Ouvem, se entusiasmam, mas logo se voltam, logo se iram, logo rejeitam as palavras, principalmente quando esta palavra é uma palavra mais dura, não é uma palavra para crianças, mas uma palavra para pessoas maduras, pessoas que precisam amadurecer. Deus te abençoe. Eu desejo a você um bom dia e que a graça de Deus possa alcançar a sua vida. É a minha oração, é o meu desejo em nome de Jesus.